Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe. E eu sou o Luiz Gustavo, nós somos da Folha Paisagismo. E hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo que talvez seja um pouquinho polêmico, mas nós estamos há bastante tempo pensando em fazer esse vídeo, acho que vai ser divertido e acho que vocês vão gostar também. A ideia é que a gente reuniu uma série de fotos do que nós consideramos, a nossa opinião, uns absurdos do paisagismo. Pode ser que isso não seja um absurdo para algumas pessoas, pode ser que não concordem conosco. O que a gente quer deixar claro aqui é que é um vídeo comentando os jardins, o que a gente acha que é um absurdo, o que a gente não gosta, o que a gente desaprova. É a nossa opinião. A nossa opinião. Então, deixar isso bem claro. Mas também a gente quer trazer essa informação do que a gente não concorda, do que a gente não gosta, e também dar soluções, apresentar dicas, soluções, aquilo que a gente faria no lugar onde estão esses absurdos aí que a gente fotografou andando pelas ruas. Então, desde já curte, já comenta o que você acha. E se esse vídeo engajar bastante, quem sabe não vira uma série aí, né, de vídeos de absurdos de paisagismo. Vai ser bem divertido. Imagina vocês mandando pra gente as fotos do que vocês encontraram aí pela rua, e aí a gente junta com as fotos que a gente encontra, vai ser bem interessante. Então é isso, vamos pra nossa primeira foto. Vamos lá. Primeiro absurdo. Então é isso. Na verdade, primeiro, assim, lógico, você tem alguns elementos decorativos no jardim, é possível, desde que, né, é uma questão de gosto, mais uma vez. Mas, assim, aqui nesse caso, o que tá aparecendo é um grande cemitério de esculturas de jardim. Então a gente tem todos os temas, aqui são vários animais, e primeiro que eles estão super destruídos. Assim, Jogados, né? Eles no estão jardim. jogados, destruídos, muito velho, a pintura dele está detonada. E óbvio, em relação ao que nós faríamos em relação a esse jardim, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, seria tirar essas esculturas todas, eliminar essas esculturas. E uma coisa que a gente sempre costuma fazer em nossos projetos, que é uma dica inclusive para vocês, é eliminar essa emenda que se forma entre o muro e a vegetação, porque é sempre um espaço ali difícil de você dar um acabamento. Às vezes a terra acaba cedendo, também mostra ali um mal acabado ali do reboco e tal. Então, essa azaleia, por exemplo, que está aqui nessa lateral, ela poderia dar continuidade em toda essa extensão do muro, ou então uma outra espécie, ou então ser plantada só aqui, e a gente já elimina um pouco desse problema aqui, desse acabamento do muro. E outra ideia, né, se a pessoa gosta de algum elemento de destaque, alguma coisa que valorize esse espaço como uma escultura, alguma coisa assim, então nós colocaríamos apenas uma escultura, né, que essa escultura pode ser uma fonte também, um elemento com água, e que ela tenha esse destaque e não fique esse monte de elemento perdido e desconecto. Ou até mesmo uma vegetação, uma vegetação que faça às vezes de uma escultura. Um jasmim-manga, uma jabuticabeira, alguma coisa desse tipo. Sem falar que a gente tem um muro, né, que reflete muito iluminação, que está mal acabado, sem pintura. Então, se isso tivesse uma vegetação, talvez na altura do muro, seria uma solução para não ter essa manutenção de pintura do muro e resolveria, né? Deixaria tudo isso mais limpo. A gente tem uma entrada bonita aqui com umas aleias podadas, Marcado, né? que tá com um formato meio orgânico, não tá muito certinho, que é bonito, a gente gosta. Tem potencial, mas do jeito que está uma catástrofe. Outra coisa é pintar esse muro, né? Esse muro poderia estar numa cor muito mais escura, que evitaria um pouco dessa questão do degradado aí da pintura, e também não refletir a luz, enfim. Acho que é mais ou menos isso, né, Fê? Essa é a primeira... Vamos então para a nossa segunda foto. Isso aqui é uma casa dentro de um condomínio. Eu acho que aqui tem vários detalhes que a gente pode falar a respeito de jardim, né? E arquitetura do jardim. A questão de detalhamento, né? De acabamento que a gente tem aqui. É claro que você vê que essa terra cedeu, não tem uma vegetação que faz essa cobertura, que dê esse acabamento. Que é exatamente o detalhe que a gente falou na outra foto. Na essa foto coisa anterior, da emenda ali da alvenaria de muro e jardim. Aqui é a questão das plantas, né? Essa que é um clássico de condomínio, né? Bolinha. Buchinho, que detestamos. A questão de limitador de grama é o tipo de coisa que nós abominamos, não usamos de forma alguma, porque sempre, podemos dizer que sempre vai ficar dessa forma. Com ele saindo da grama, fica esse acabamento horroroso, ele resseca com o tempo, fica quebrando.
pedras brancas no jardim. Super antiquado. Não use mais. Não, tira, completamente horrível. A questão da iluminação aqui, que tá também uma outra catástrofe. A ideia da iluminação é sempre, nos nossos projetos, o que a gente fala para os nossos clientes, é que você tem que ver o efeito luminoso, mas você não tem que ver a fonte da luz, da onde está vindo essa luz. Então, o que acontece aqui, que são esses spots, que acabam chamando, às vezes, até mais atenção para eles, do que o próprio efeito. Então a gente jamais usa spots desse tipo. Então são sempre spots menorzinhos de LED, sempre na cor preta, para sumir de fato no jardim. Outro detalhe aqui, que a gente vê que até tem uma formação de musgo aqui, que quer dizer que tem muita umidade, que é sombreado, que não vai, essa grama jamais vai pegar aqui. Que provavelmente esse solo está muito compactado também. O que é preciso fazer, né? Utilizar uma vegetação que funcione aqui. Essa também, na realidade, eles não têm... a gente não tem um problema aqui de não tem muito o que falar porque não tem nada. Não tem muito erro. O problema assim. é não ter nada neste jardim. Você vê que é uma rede grande de loja, né? E que em várias delas, a gente tirou essa foto porque a gente notou que em várias delas, o que eles resolvem com o paisagismo é simplesmente deixar a área permeável, que provavelmente é o que a prefeitura obriga, e colocar um gramado. Provavelmente é o coeficiente de área permeável que é obrigatório, e daí eles deixam, colocam um gramado. O que acontece é que, além de não chamar atenção, porque no fim o paisagismo acaba chamando atenção e acho que agrega para a fachada, eles acabam chamando muito atenção para essas gaiolas de luminária, que infelizmente são obrigadas a ter por conta de roubo, mas são obrigadas a ter porque utilizou uma luminária inadequada, também, porque existem opções que são chumbadas, que dá para utilizar sem precisar mostrar e evidenciar isso. Mas aqui também uma coisa que a gente gostaria de levantar essa reflexão é que assim, as lojas acabam evitando de fazer o paisagismo, acaba deixando de ter esse budget, essa verba para fazer um paisagismo e acaba perdendo muito na estética. Você acaba chamando o paisagismo, principalmente iluminado à noite, acaba chamando muita atenção para o comércio. Eu acho que claramente, deixa eu fazer um croquis aqui, um rabisco. O que nós faríamos provavelmente, aqui a gente tem um espaço de logo, né, que a gente não pode cobrir. Então aqui, ok, uma vegetação baixa, alguma coisa que preencha aqui. Agora resolveria até essa questão de esconder essas luminárias. Agora aqui a gente tem um vidro, tem uma fachada bonita. Então por que não colocar umas palmeiras aqui, alguma coisa aqui que traga um elemento aqui de fachada, uma palmeira bem elegante, bem fina, bem discreta. Uma iluminação aí uplight para iluminar esses troncos à noite. Que vai trazer um atrativo, né? E que vai valorizar esse paisagismo. Essa iluminação, inclusive, ela pode estar escondida dentro dessa vegetação. Então, a gente poderia até estar utilizando esse holofote que está aqui, só que ele disfarçado dentro da vegetação. Então, assim, o que falta aqui, o problema dessa aberração de jardim aqui é que não tem paisagismo. É um absurdo, né? Ele só foi colocado um gramado. Essa daqui, eu acho que vale até ampliar, Gustavo. Eu acho que... limitador de grama. Aqui é o limitador de grama utilizado de uma forma muito mais pitoresca e que é um erro. Nossa. Pitoresco é ótimo, é um absurdo. A pessoa utilizou um limitador de grama para fazer o plantio dessas orquídeas no tronco dessas palmeiras triângulo. Acabamento horroroso, ficou péssimo, né? E não é natural. Totalmente desnecessário, né? Não tem por que colocar essa... Anti-ecológico, porque querendo ou não é um plástico. O que a gente indica sempre daí para colocar as orquídeas, porque também é um crime você usar as orquídeas e depois dispensá-las quando as flores acabam, né? Então a gente costuma usar sempre as nossas orquídeas depois na chácara, nas árvores e tal, é o que a gente recomenda. Mas na hora de você colocar elas nas árvores, o ideal é que você use só matéria orgânica ou material orgânico, natural, né? Para que esse material não atrapalhe no desenvolvimento e tal, e ainda se dissolva com o tempo. Então é muito comum a gente utilizar a orquídea, e a gente geralmente usa com aquele próprio substrato que já vem no vaso do produtor, e fixa ela toda com um barbante, uma ráfia, alguma coisa do tipo. Alguma coisa que vá se deteriorar com o tempo. Porque daí com o tempo essa orquídea ela vai grudar na árvore, e esse material que a gente usou de fixação vai se decompor, e ela vai ficar com um aspecto muito mais natural e muito mais
Eu acho que vale falar aqui também que a gente tem um muro super alto aqui, e aí fica essa parte toda seca e nada aqui de paisagismo. Então eu acho que claramente o que nós faríamos, né, é colocar uma vegetação aqui de base, né, então fazer uma cobertura aqui do muro. Então a gente abre um rasgo aqui e uma vegetação aqui que vai trazer um verde na frente desse muro de pedra, que vai ficar super interessante, né? E não vai depender dessa era que está aqui, que não é uma era que também tem um desenvolvimento muito pleno, que vai fazer uma cobertura. E aqui a gente tem também um problema de vandalismo nesse muro. Então o paisagismo também evitaria, porque não seria um muro atrativo para os pichadores, né? Eu acho que são detalhes, assim, pequenos, assim, que a gente poderia alterar nessa foto e que traria um grande valor aí para esse paisagismo. Essa aqui também é um erro clássico. Primeiro, são vários detalhes nessa foto. Primeiro, assim, é muito difícil a gente prometer ou garantir um resultado quando a gente fala de trepadeiras. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as trepadeiras, elas geralmente crescem com uma velocidade rápida e com a mesma velocidade que ela cresce em cima, ela está crescendo embaixo e ela necessita dessa área embaixo do desenvolvimento das raízes. Então aqui, nesse caso, fica muito claro que eles tinham a intenção que essas trepadeiras que estão nessas floreiras... Vamos ampliar um pouco, que eu acho que vai dar para ver melhor. Tá vendo que existem umas floreiras e existem esses cabos de aço, que a ideia era que essas trepadeiras fizessem um fechamento como uma cortina verde, um painel verde. Em toda essa fachada que é a parte de garagem desse prédio. Primeiro, qualquer pessoa que já trabalhou com paisagismo sabe. Essas floreiras são muito pequenas, então essas trepadeiras pouco desenvolveriam nessas floreiras. Outra questão é que essa fachada recebe muita incidência de sol, como a gente vê nessa foto. Então essas floreiras de cimento recebem muito calor, o que acaba desidratando muito rápido essa terra. Então exigiria um sistema de irrigação que me parece que não tem. Que a gente não consegue muito visualizar. Eficiente. Então, assim, tudo errado. Não funcionaria de forma alguma. O que a gente indicaria nesse caso, acho que seria uma solução interessante, é que, primeiro, que essas floreiras fossem feitas floreiras de serralheria, sob medida, ou então mesmo de alvenaria, na época do projeto mesmo. Né? Então tivessem sido consideradas grandes floreiras para que essas raízes conseguissem se desenvolver. E estrutura, né, para suportar tudo isso. E aí tem duas opções, ou trepadeira no cabo de aço, que nós não escolheríamos essa opção, porque a gente fala que trepadeira a gente não consegue prometer um resultado, e o que nós faríamos é uma planta pendente, super exuberante, aqui, um jasmim amarelo. Exatamente, se a gente tivesse aqui uma área de plantio ideal, adequada, a gente poderia trabalhar com várias soluções. Com um jasmim amarelo, por exemplo, que ficaria pendente, que formaria uma cortina verde que cobriria parte desse, ou até inteiro, essa questão do que eles queriam cobrir de fato. E poderia fazer em 3 camadas e fazer isso, ela sobrepondo. Ia ficar uma cascata verde, realmente, com o jasmim amarelo. E outra coisa que poderia fazer também o jasmim amarelo com trepadeira, com outras espécies com crescimento ascendentes também. Poderia compor com as duas coisas também, que ia ficar super interessante, ou até um mix de várias espécies, algumas pendentes, algumas para cima, para criar de fato um volume verde, um volume super exuberante de massa verde, ia ficar lindo. E aqui embaixo, no muro, mais ou menos o que a gente já falou também. A gente tem um problema aqui de falta de acabamento, essa espécie de bambuzinho também não foi adequada, também não é o ideal. O que acaba também deixando esse muro um prato cheio para os pichadores, com a questão da escolha da cor do muro também, poderia ser um muro escuro que também seria um pouco menos atrativo para os pichadores. Acho que é isso, né? Chega de falar dessa foto, porque é uma catástrofe. Assim, dá até dó de comentar dessa foto, porque a gente vê que é alguma coisa bem simples, né? Uma solução simples e barata para deixar esse jardim mais divertido, né, mais lúdico e tal. Mas a gente pode, acho que, comentar que existem soluções muito mais interessantes, que ia ficar muito mais bonito, mais verde, mais exuberante, que é o que a gente sempre busca. Tem uma questão aqui toda com essa questão de reutilizar os pneus e tal, que eu acho muito bacana. Mas assim, o que eu gostaria de levantar primeiro é que a gente tem uma área de plantio no solo.
Então, não existia necessidade dessas... vaso em cima de jardim. Vaso em cima de jardim. Não funciona. Não tinha essa necessidade. Então, a gente poderia fazer o plantio no solo, né? Uma massa e resolver verde. essa questão da emenda aqui do muro, que a gente já comentou. E é uma forma, de repente, mais sofisticada, ou mais interessante da gente utilizar esses pneus. A gente tem esse muro, a gente tem esse muro que também teve problema de pichação. Então, esses pneus poderiam estar aqui trabalhando quase como esses pallets. Então, eles poderiam eliminaria esses pallets. E esses pneus poderiam estar trabalhando até de forma lúdica, colorida poderia no ser muro. isso aqui, né? Os pneus aqui, de forma aleatória, nessa parede. Uhum. E aí, a vegetação plantada neles, alguma coisa pendente caindo aqui dos pneus. Eu acho que ia ficar muito mais interessante com uma vegetação baixa aqui. E esses pneus poderiam ser pintados, coloridos, que ia ficar super bonito. Eu não sei se aqui é uma escola infantil, deve ser provavelmente alguma escola infantil. Uma creche. Mas, né, falta bom gosto e pensar um pouco nas soluções, o que pode ser feito mais interessante. Nossa, isso daqui... Aqui é uma coisa recorrente, na verdade, a questão do uso do jardim vertical artificial. O jardim esse serve como exemplo, mas tem outras fotos. Tem mais uma foto. Mas o que acontece é que, assim, o jardim vertical, por si só, quando a gente fala de desidratado, artificial, ele já não é a melhor das opções, afinal de contas... O desidratado é uma múmia. Não, você está colocando... Ao invés de você queria trazer vida para o seu apartamento, você trouxe uma múmia para sua parede. E uma planta seca pintada. E o plástico, você... Então põe filme plástico de cozinha na parede, é a mesma coisa. O grande problema, acho que o que maior problema de planta artificial no exterior é porque com o sol elas acabam desbotando e geralmente elas tendem a ficar azul. Então, assim, fica muito feio. Fica muito artificial, fica feio. Não é barato. Então isso daqui, olha super a metragem desse muro. Então isso não foi barato. E isso vai... Em pouco tempo eles vão parar uma caçamba aqui e jogar tudo isso para dentro da caçamba. Porque tá podre já, tá azul, tá horroroso. Uma solução interessante até para ter um resultado mais próximo desse, sem ser de uma forma com jardim vertical natural, porque realmente o jardim vertical natural é uma solução bastante sofisticada e cara, o que eles poderiam ter feito é pintado toda essa empena com um verde escuro, um verde colonial, ter feito uns rasgos aqui onde fosse possível, né, umas aberturas. Você vê que o piso é drenante. Então, se deixasse de colocar essas placas rente ao muro, provavelmente isso daí deve ser uma área permeável. Então... E daí você poderia pintar o muro, colocar uma tela aqui, uma grade, alguma coisa, e plantar trepadeira. Ou até uma falsa vinha. Você planta uma falsa vinha aqui, sem estrutura nenhuma. E deixa isso crescer nessa parede, isso daqui ia ficar um jardim maravilhoso. Desde que você já pintasse a parede de verde antes, um verde escuro, você já tem um resultado bonito. Muito... Por mais que a planta não fechou tudo, ou por mais que a planta ainda está começando a subir, você já tem um resultado muito interessante. Então essa seria a nossa solução. E balança, né, com o vento, é vivo, traz umidade, refresca o interior. Assim, são inúmeras vantagens e qualidades de você utilizar uma vegetação natural em comparação do que o plástico aí. Esse a gente deu risada a hora que a gente tava tirando foto, porque a gente ficou indignado com essa situação. É um condomínio fechado, e daí a gente tem... Isso é a fachada de uma residência, e daí a gente tem uma pedra natural, que já é um elemento super bonito. E daí eles colocaram em cima dessa pedra 2 vasos clássicos. Enfim, não dá pra entender. E daí a pessoa criou uma base para esses vasos. Exatamente. Tem uma base, daí tem uns vasos, e daí tem umas plantas nesse vaso. Encarceradas com uma gradinha. Se alguém souber o porquê dessa gradinha, comenta aqui embaixo que a gente precisa entender, porque a gente tá até agora sem saber o porquê que a pessoa colocou essa gradinha nessas plantas que são aquelas de Natal, aquelas de... bico de papagaio. Que não... Tá tudo errado. Essa fachada, a gente entende que essa fachada é um comércio, o comércio tá fechado, e por conta disso, provavelmente ela tá nessa situação de
de degradação, né? Mas a gente pensou em tirar essa foto para falar alguns detalhes para vocês. Primeiro, a respeito dessas floreiras. Então, a gente tem 2 floreiras fixadas na parede aqui, numa área onde provavelmente a gente poderia abrir a área de plantio no solo. O fato da gente abrir plantio no solo, as plantas ali iam se desenvolver infinitamente melhor do que nessas floreiras. A gente cria uma área drenante, que para a cidade de São Paulo, principalmente, é uma questão que nessas áreas todas que alagam e tal, então é necessário áreas permeáveis. Então a gente teria uma área de plantio aqui para uma planta que ia se desenvolver muito melhor. Não, então, e você não investe numa tecnologia de uma floreira, né, alguma coisa ali que vai ficar feio, que vai quebrar, que não vai ter o resultado esperado, que a planta não vai desenvolver. E outro detalhe que a gente queria conversar com vocês e dar dicas é sobre o jardim vertical aqui em cima. Então, assim, o jardim vertical é uma das dicas, e acho que talvez seja muito importante você saber, é que, assim, o ideal é que não vaze luz por trás do jardim vertical. Então, a gente aqui tem uma área... Não pode ter luz entrando, né, da parte de trás para frente. A gente tem um lambri aqui de cruzetas de madeira que vaza luz. Então, a gente nunca, por mais que essas plantas estivessem super desenvolvidas e saudáveis, a gente teria luz vazando por trás, que não pode acontecer. Então aqui teria que ter sido fechado esse fundo, né? Esse fundo. Outra coisa que a gente indica é não fazer esse alinhamento dos vasos, porque senão você acaba sempre tendo uma marcação. Né? Então o ideal é que esses vasos sejam intercalados como um jogo de xadrez, assim, como um tabuleiro de xadrez. Então você consegue um resultado melhor, né? E aqui no caso também me parece... Não, eles têm um sistema de irrigação. Tem um sistema de irrigação, mas daí, lógico, ele tem que estar funcionando, porque senão impossível regar um jardim vertical da frente, tem que ser de trás para frente. Isso daqui, e o pior de tudo, é que essa solução, neste aspecto aqui, a gente já viu em outros lugares. E aqui, o que acontece? Parece um carro alegórico, né? Eu Só acho que pra não parece dizer que, carnaval. Assim, a gente tirou essa foto muito próximo de quando eles instalaram. Então, essas folhagens estão novinhas, tá? Hoje eu nem imagino, nem sei dizer como tá, se ainda tá. Mas o que eu ia levantar com vocês é que, assim, a gente tem uma fachada bastante interessante e tal, e de repente o uso desses revestimentos poderiam ter sido muito mais bem escolhidos, né? Uma vez que a gente tem esse portal que marca o acesso principal e tal, esse portal poderia estar revestido de tijolos e todo o restante está em preto. Seria uma coisa interessante, marcaria a fachada. Aqui a gente já tem uma área verde, né, desse lado. Eu traria, de repente, esse verde para esse lado também, para ganhar um pouco mais de área verde. Entendo que a gente tem uma série de vagas aqui, e lógico, eles privilegiaram essas vagas, porque parece que é um buffet, né? Então, existe essa necessidade. Mas também, assim, quer ter jardim vertical? No exterior, investe num jardim vertical natural, né? Bem feito, com uma irrigação bem feita. Você tira essa cara... É um cenário. Exatamente, carnavalesca, para um aspecto muito mais sofisticado, né? E quando a gente fala de jardim vertical, não necessariamente precisa ter esse aspecto fechado. A gente pode verticalizar o jardim de formas diferentes, com floreiras, uma série de floreiras. Aqui mesmo, poderia usar a solução da falsa vinha, por exemplo, que é uma coisa mais a longo prazo, mas que vai dar um acabamento maravilhoso. É triste. É o tipo de coisa que a gente olha, dói, né? E mesmo aqui nessas áreas onde a gente tem essas empenas, a gente poderia estar trabalhando dentro dessas floreiras com uma espécie que tivesse mais volume, né? De repente, um pouco mais de verde. Pouco mais, já que eles têm essa necessidade de pôr esse verde todo ali, né? Escolhas. Aqui é mais tem mais do mesmo. Já nem lembrava. Aqui é mais do mesmo, e aqui o que mais é interessante é que a gente tem... Olha isso, a gente tem uma área de verde aqui que mata, sei lá, acho que nem caberia uma vaga aqui. Então, na verdade, desde esse alinhamento dessa vaga, tudo aqui poderia ser uma área drenante. Mas, enfim, existe uma área drenante aqui, que provavelmente deve ser alguma coisa de necessidade de coeficiente, alguma coisa assim. Pior de tudo, isso daqui custa caro. Isso daqui, que é um... plástico. Às vezes as pessoas miram no... não vou ter manutenção, então vou fazer de plástico, mas assim, o de plástico ele vai
apodrecer. Ele vai no apodrecer, tempo. vai ficar feio, então você vai ter manutenção sim de substituição. Você vai ter que trocar, você vai ter que refazer. A curto prazo isso vai ficar feio, você não E vai não aguentar mais. fica sofisticado, não fica bonito. Eu não sei quem é que gosta disso. Aqui, claramente, a gente poderia abrir uma área, no mínimo, uma área, um rasgo aqui e ter uma vegetação aqui. Pronto. Uma vegetação aqui toda, né? Para esconder esse verde, para trazer verde. E Eu poderia acho que- chegar nessa altura toda Sim, também. exatamente. Essa foto, na verdade, ela é mais uma questão de escolha de espécies, né? A gente tem um canteiro aqui e a gente tem uma série de palmeiras triângulo, Que esse canteiro deve ter o quê? 40 centímetros de largura? 40, 50 no máximo, né? Mas a gente tem dois erros. Primeiro, a questão da escolha da palmeira, porque essa é uma palmeira que, se ela se desenvolver de fato, ela vai quebrar tudo. Então, ela vai quebrar a parede, ela vai quebrar a floreira, ela vai quebrar tudo, porque essa palmeira, ela engrossa bastante. E Ela o não segundo consegue- erro é que, exatamente, Não elas foi estão pensado. plantadas debaixo desse telhado. Então, elas Não, e já essa- estão num porte em que elas vão começar loguinho a dar problema aqui Não nessa questão da funciona, altura. não funciona. E aqui também, a gente volta a dizer, não precisaria ter essa mureta, mas aqui poderia estar direto no piso para fazer essa questão da receber essa água de chuva, infiltrar essa água e não ter problema de enchente. Então isso daqui, mureta, é um erro. É Isso um vale erro. para tudo. Todas as árvores que são encarceradas com essas muretas e tal, isso não Não pode façam. acontecer mais. Então, isso é um erro. Aqui poderia ter uma cerca viva, alguma vegetação que faça essa cobertura. Aí você não tem a necessidade de marcar isso daqui, porque você tem um volume verde aqui que cumpre essa função. Tá tudo Fora errado. essa. Bom, isso é uma questão de. É quase que cultural aqui, né? Mas olha o estado dessa calçada. Poderia ser uma calçada inteira drenante, é uma calçada todinha cimentada, fechada, Destruída. catástrofe. Aqui, nessa foto, a gente tem um erro que eu diria que, na verdade, não é um erro, aqui foi uma escolha. A gente tem um erro e uma escolha aqui, na verdade, porque o que acontece é o seguinte, a gente tem claramente uma área aqui de caixa de passagem, de alguma coisa técnica aqui embaixo, né? A gente tem, inclusive... Tem um porquê de alguém ter feito isso Existe daqui, umas né? alças aqui que é para levantar, tá vendo? Alguma coisa. Então, isso aqui com certeza tem uma placa de concreto, alguma coisa aqui. O que acontece é que a gente tem em toda essa lateral grama amendoim. E a grama amendoim, ela tem uma característica que ela cobre muito bem a longa distância. Então, a gente pode plantar, por exemplo, grama amendoim aqui nessa lateral e considerar que essa grama cobre toda essa área. Então, assim, se não for uma área em que exige uma manutenção, é uma regra geral, tá? Eu não posso falar especificamente desse caso, porque eu não sei o que é, mas serve como dica, porque se você tem uma área de cimento, uma caixa de passagem, uma boca de... sei Boca lá, de lobo, aquelas tampas de bueiro. e você quer cobrir, você pode plantar grama amendoim e considerar que ela vai tampar essa área toda. Então aqui... De preferência, a gente indica até pintar de verde, Uhum. faz o plantio, pinta essa caixa de verde e espera essa grama amendoim cobrir. Você elimina completamente essa interferência no jardim. Então aqui foi feita uma escolha, que eu não acho de repente a mais bonita. E vale Mas, lembrar exatamente. que aqui tem a mesma situação. Né? Aqui é o grande erro, eu acho. Porque aqui claramente é uma coisa que poderia e deveria estar coberta. Então aqui o que seria feito? O ideal, pintar essa base de verde e deixar que essa grama amendoim cubra toda essa base. Então a gente já tem esse poste, não sei se isso é um poste ou uma luminária, cobertura, alguma não sei. coisa, mas cobriria isso aqui com maior facilidade. Então é um aspecto que está chamando muita atenção que poderia ter sido coberto. Essa foto vale como dica aí para quem tem uma situação parecida. A próxima foto, essa realmente, na verdade Essa, são duas a gente fotos. gargalhava quando a gente viu isso daqui, a gente dava risada, os dois assim, olhando. Eu e vou achando. eu vou passar essa rápida, porque tem uma Pior do ainda. mesmo lugar, é uma mesma fachada de um comércio, e a gente tem esses vasos, até aí tudo bem, é questionável. Já tá ruim. Já é ruim. Questionável o formato, o material, tudo. Proporção. Olha o tamanho dessa Proporção. fênix para esse vaso. Mas, gente, é inaceitável isso aqui. Olha, tudo errado. A cor da lâmpada, cor da lâmpada já errado. Não use lâmpada colorida assim, no jardim. colorido no jardim é cafona. Não pode, não funciona, não fica bonito, não valoriza a cor da planta.
a iluminação noturna é para valorizar a planta e na sua cor natural. Não transformar todo o jardim numa grande boate verde. Horroroso. Não dá. É muito não dá. feio. É muito E aqui feio. a gente tem um grande erro de proporção, porque a gente tem aqui lâmpadas par 20, Não lâmpadas é? É par gigantescas. 20 ou- São par 20. Ou é par 20 ou é par 30. São lâmpadas gigantescas, enormes. Aqui provavelmente ainda é lâmpada incandescente, que deve gerar um calor gigantesco aqui nessa planta. Isso aí não é LED. E assim, aqui um espetinho de 3 watts seria mais do que suficiente para dar um efeito muito bonito Lindo aqui e na elegante, base dessa palmeira. sofisticado e branco quente. Sempre branco quente. E aqui é a mesma fachada. E aqui o erro ainda é Aqui maior. Tem 4. Aqui é par 20. Aqui tem 4 Isso. par 20, que é esse tipo de lâmpada, numa Kaizuka. Assim, eu não sei como essa Kaizuka tá viva, porque à noite ela deve fritar com essas lâmpadas aqui. Isso aqui vira uma aqui frigideira. é um erro muito grave da questão da luminotécnica mesmo. Assim. Aqui também um espeto, né, Fê, de 3 watts, no máximo um de 5, sei lá, alguma coisa assim, já seria mais do que suficiente. E aqui também a gente pode ver que a floreira numa calçada que com Claramente certeza poderia fazer- estar isso aberto no piso. E plantado no piso, desenvolvido, bonito, com a iluminação escondida, sem aparecer o foco de luz, mostrando só o efeito luminoso. E uma dica nossa em relação à iluminação que a gente sempre adota nos nossos projetos é que a iluminação, a gente quer que o jardim à noite tenha um outro aspecto do que do dia. De dia é tudo lavado, tudo explícito, tudo à São duas mostra. atmosferas. E de noite a gente quer uma atmosfera muito mais cênica, mais dramática. Então uma brincadeira de luz e sombra, luz branco quente quente. para poder respeitar as cores naturais das folhagens, das flores e tal. Então a gente quer realmente que traga um outro aspecto de jardim à noite. A gente não quer transformar esse jardim em dia de novo, né? Estando à noite, acender para ficar dia. A gente quer que seja à noite, que esteja escuro, que tenha um dramático, luz, sombra, a sombra refletida na É uma parede, no brincadeira teto. de luz e sombra à noite. Isso, nossa. Vamos para nossa próxima foto. Aqui Não também é é um um pouco vaso. mais do mesmo, né? A gente tem uma fachada aqui. Agora, não, peraí. Eu quero que comente aqui embaixo que planta é essa. Se alguém, quem é paisagista, quem mexe com planta, quem entende um pouco, esta planta, estas palmeiras de plástico estão representando qual planta? Porque eu acho que não existe. Neste muito planeta feio. É muito feio. não existe nada parecido. E aqui, claramente, elas são novas, tá? Porque isso aqui provavelmente hoje já deve estar azul. Sim, Né? podre, né? É. Cheio de pó, de poluição, preto, de poluição. Então aqui é só E os realmente... vasos, a pessoa investiu bacana nos vasos, que são vasos importados, com uma vegetação que desvaloriza total, muito pobre. total o vaso, o ambiente. E nesse mesmo comércio aqui, nesse mesmo estabelecimento, a gente tem um outro caso, que são esse aqui, a gente tem duas São fotos duas também. fotos desse. Então a gente tem esse caso e tem essa outra foto, que é o quê? A gente tem essas áreas que eram jardins, eram áreas de plantio e foram concretadas, deixando só as plantas. Só os Eu acho, buraquinhos. sabe o que eu acho? Eu acho, Gu, que eles queriam assim, tá dando muito trabalho, muito mato, vamos fechar. Nossa, E aí fechou, e olha o que tem de mato na base dessas plantas. não dá pra entender. Do que plantas, assim, buchinhos, 2 fênix, Assim, e é fundo isso. Isso aqui, a hora que chove, isso aqui deve virar uma piscina antes dessa água penetrar aqui, é porque tudo questionável, tem né? seixos É brancos tudo ainda. questionável. Tudo. As espécies, o porquê disso, realmente não dá pra entender. Se alguém souber, comenta aqui embaixo. O porquê porquê que foi feito disso. isso. Mas são 2 áreas na fachada São os 2 lados do acesso ó, dessa da escada. Então, onde poderia ter uma super riqueza de verde e tal. Se a pessoa queria fugir de manutenção, eu acho que ela não conseguiu. E a gente poderia também estar Nossa. propondo espécies que não geram manutenção, que são fáceis de lidar, rústicas e tal. Então, realmente aqui, não vou nem rabiscar porque, assim, tipo...
É fazer bomba. fazer Olha um aquele X meme aqui, da ó. bomba. É um Bom. X. Porque realmente não dá para entender absolutamente nada do que se passa aqui, o que acontece e tal. Mais uma vez, concretando áreas que poderiam ser áreas Drenante, drenantes e impermeável. tal. Isso é engraçado, né? Eu acho que esse também é bastante questionável, porque é uma antena, né, de alguma transmissão, alguma coisa do tipo, só que ela foi disfarçada Camuflada. para imitar uma palmeira. Eu não sei dizer o que seria pior, na verdade. Eu não Só sei. que assim, ela não faz sentido com nada. Ela destoa na altura, ela destoa na espécie, ela destoa na cor. Eu acho que quem olha de longe pensa, nossa, que palmeira, mas Parece aí... uma palmeira imperial, mas assim, da Catedral do Ossé, do Rio de Janeiro, aquelas maravilhosas que a gente vê, é uma imitação delas. Vou falar que assim, é uma imitação bem feita, entre aspas, mas realmente eu acho que Assim, se mas- fosse uma torre pintada de É, preto, enfim, alguma coisa assim, talvez ela passasse mais despercebida porque todo do mundo que vai você chamar chamar, atenção. nossa, olha aquela palmeira. Aí a pessoa chega perto e não é uma palmeira. É uma ilusão de ótica. É Cômica. cômico. E chegamos na nossa última foto. Não. Essa aqui, ela é o Olha, resultado do sol. do que a gente conversou. É aquilo que a gente falou do sol. Olha exatamente o aspecto que fica as plantas artificiais na área externa. Nossa, gente. E isso aqui é um restaurante japonês. A gente tem vários erros aqui. A escolha do revestimento aqui. Olha esse piso, que É um alguém pisa na chuva. revestimento liso, que não é indicado para área externa. Na rampa também, ó. A gente tem essas floreiras de madeira que já estão super destruídas. A gente tem essa vegetação artificial que tá Podre, horrorosa. podre. Essa a gente até identifica que eles queria parecer uma Rafis, uma palmeira Rafis, mas Quis não parecer. aconteceu. Talvez de Chernobyl, alguma coisa do tipo. E o que a gente faria aqui... Radioativa. porque inclusive elas isolam, elas criam uma barreira para essa outra área. Então, realmente não dá para entender qual é a O porquê. intenção. Mas aqui, claramente, a gente abriria rasgo aqui no piso, criaria uma vegetação toda que traria aqui um Se é que quer verde. usar esse espaço. Porque se a pessoa não quer usar esse espaço, que é o que parece aqui, eu não sei se talvez eles montam mesa aqui. Pode ser. Pode ser. Mas eu não montaria, né? Se fosse meu, eu abriria esse jardim todo. Vamos falar o que nós faríamos. Abriríamos aqui tudo, cria um jardim japonês aqui que vai Pode trazer ser, essa exatamente, pode ser atmosfera até um jardim temático. a pessoa já encanta desde a entrada, já convida a pessoa a ter essa experiência do restaurante japonês, cria uma fonte, Um lago sabe? com carpas. Alguma sei lá. coisa que faça sentido. Podia até ser um elemento de água só também. Alguma coisa que faça sentido. E aí você tem essa rampa, esse acesso marcado, né? Uma solução Um infinitamente jardim mais japonês nessa entrada. bonita. E é isso, a gente encerra esse vídeo dessa forma, com essas dicas. Eu até queria E, mais, queria continuar aqui falando. E espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta bastante, engaja bastante esse vídeo se vocês gostaram, porque daí a gente vai trazer mais fotos. Manda pra gente também através do nosso Instagram, tá aqui embaixo os nossos Instagrams. Manda pra gente por direct. novas fotos pra gente comentar de catástrofes do paisagismo. A gente vai fazer um compilado dessas fotos, do que a gente tirou, do que vocês enviarem também. E aí a gente faz um novo vídeo. Quem sabe não vira uma Sim. série aqui no nosso canal. Exatamente. Então é isso. Obrigado. Tchau.